Olá, pessoal! Começando mais um Semana Tricolor, no oferecimento de BetSul, a sua bet de norte a sul. Muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando agora. Na próxima hora, tudo sobre a vida tricolor aqui no Semana Tricolor. Você está assistindo? Vamos lá, roteirinho. Deixa o seu like. Se não tiver inscrito, inscreva-se. Participe com seu comentário. É muito importante, é vital para o programa a sua participação. Se você mandar superchat, o comentário passa na frente. Se for membro do canal, também, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, principalmente nessa noite, que nós temos uma moça aqui que está assustada, ela está nervosa. Em pânico, né? Bianca Gorgulho, seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu não lembro da gente ter uma pessoa do mais alto nível como a Bianca, que é professora. Vai ensinar muito aqui a gente hoje, Exatamente. né? Principalmente bons modos, né? Bons modos para ele. Pra esse principalmente para ele, Bem-vinda, Bianca. Muito obrigada. Não sei o que vocês tiveram na cabeça de me chamar, né? Mas estou aqui. Acabei de falar que o que eu sei fazer é reunião de pais. Vamos ver se eu desenrolo aqui Como também. é conciliar esse amor pelo São Paulo e, ao mesmo tempo, ser uma professora? Eu tento colocar do jeito que dá, na verdade. Às vezes faço uma loucura ou outra que não vem na pauta, mas jogo aqui no estádio, no Morumbi, eu vou em todos. Tá. Mas fora eu tento conciliar final de semana quando dá. E na maioria dos finais de semana eu consigo ir. Agora, durante a semana, já fiz algumas loucuras de bate e volta. Tipo, sair do colégio 4h30, pego o avião, vou, assisto o jogo e volto, que é o que eu tô pensando em fazer agora com o Atlético Paranaense, no dia 6. Mas é isso, é fazer o que dá. E aí as crianças ficam malucas esperando eu chegar pra eu contar como é que foi, qual foi a loucura da vez, se eu tomei banho, se eu não tomei. Mas eu tô lá. Qual que é a faixa etária que você dá aula? Eu dou aula pro 5º ano. Meus alunos têm 10 anos. Imagina, Sombra, ela escreve na lousa lá com aquela letra redondinha e coloca o símbolo, desenha o símbolo de São Paulo. É mesmo? Os Não, eu meninos são escrevo assim, doutrinados, não são? Eu escrevo assim, ó. Isso tem um pouco. Tem um pouco no intervalo, às vezes mostro pra eles quem é Rogério Ceni, porque eles são pequenos, não sabem quem é. Verdade, precisa mostrar. Então, eu escrevo na rotina lá, saída com SD, hoje tem São Paulo. Pergunta que não quer calar, Bianca. O moleque é São Paulino, tá precisando daquele meio ponto pra passar de ano direto, sem recuperação. Não, aí não tem jeito, não. O sistema é muito fechado. Mas o que dá pra puxar pro meu lado, foda, eu vou colocando. Tinha que ter uma estátua do Tele e minha ali do lado, porque o que eu faço com essas crianças... Se ele vem com 2 pares de ingresso de passagem de avião pra ir lá pra Caxias do Sul, aí a professora se derrete. Meu Deus! Mas nenhum pai reclama, pô, você influencia o meu filho a ser São Paulino? Então, uma parte boa é que o colégio é aqui no Morumbi, então a maior parte das crianças já tem que uma é Santo tendência... Américo, Pio, Porto... Santo Américo, eu sou professora de Santo Américo. E já tem uma tendência a Tricolor. ser São Paulino. Então, grande parte da minha sala... E eu acho que também nessa de eu ficar falando o dia todo e... Eu sei que dá uma influenciada, querendo ou não. Mas tenho que respeitar e tenho que aguentar quando é o oposto, tá? Porque aí eles ficam aqui na minha orelha. Essa idade que é a idade que a pessoa... ela começa a entender. Acho que antes, viu? 9, 8. Eu lembro que na minha época era por volta dos série 9, hoje é 10 né? anos. 10 anos. 10 anos. É a antiga 4ª série. Eu dou aula pro 5º ano. Mas é isso, fazer o possível. Não, mas faz direitinho. E mais uma prova de que colégio bom, ensino bom, torcedores bons, né? Torcedores são paulinos e Mas bons. hoje temos São Paulinos em todos os níveis escolares. Em todos os níveis. São Paulo hoje é uma torcida popular, né? Sim. Há muitos anos, realmente, talvez nos colégios mais de elite, fosse onde houvesse uma predominância São Paulina, né? Mas hoje o São Paulo, graças a Deus, os torcedores são paulinos têm todas as classes, né? Inclusive na minha, né? Pode ser. Ô Bianca, eu sou daquele lema de quem não cola não sai da escola, você entendeu? Tamo aí. Mas eu também não posso o Paulo usar... Cintura. Eu também não posso usar muito meu exemplo de aluna, que fique por baixo, mas hoje pago. Mas é minha paixão. Minha paixão número 1 é ser pedagoga, é educar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, e aí vem o São Paulo no meio disso que eu consigo, até hoje, conseguir conciliar. E no sábado você teve no Morumbi vendo o Luciano doutrinando o Corinthians? Que isso, tava engasgada do Rio de Janeiro, porque tinha largado o aniversário da minha mãe em Minas para ir pro Rio assistir o jogo, e aí aquela patifaria, não falo nem das 4 derrotas consecutivas, falo da postura do time em campo, do jeito que entrou, e aí desanima. Em Bragança a gente já teve uma esperança, o primeiro tempo muito bom, e aí tava engasgado sábado. Nossa, lavagem de alma e respiro, assim, né? Porque, lógico, não dá pra gente levar isso como estamos resolvido e longe disso, né? Porque a gente tem aí cada jogo uma final, mas o torcedor estava precisando, estava engasgado. A gente, com tudo, ainda lotou o estádio e fez a nossa parte e foi bom. E você, Perrone, o que você destaca do sábado? Olha, eu destaco o fim de semana bom.
Porque no domingo eu fui assistir um filmaço, que eu já recomendo pra vocês. Qual? Super-Homem. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1 com Puta, Brad já- Pitt Quando ele e falou Javier super- Bardem. Eu falei, nossa, ele vai falar super-homem. Não, o perfil do Perrone. Não, cara. Esse filme Fórmula 1 é sensacional. Quem gosta de Fórmula 1, até quem não gosta, tá? Meu, é do mesmo diretor do Top Gun Maverick, que também é um outro filmaço. Você sabe a história, né? Que a Apple produziu esse filme porque Sim, a Apple quer comprar os direitos de transmissão no mundo da Fórmula da 1. Fórmula 1, E quer trazer o torcedor de volta, né? Porque o torcedor se distanciou um pouco por causa das novas regras, das paradas excessivas. Mas assim, ó, se ela quer trazer, comprar a Fórmula 1 e quer trazer, resgatar, começou muito bem, viu? Filmaço, pegou um diretor espetacular, o ator é muito bom, os atores, né? Porque o Javier Bardem também é um baita de um ator, né? A trama é sensacional, Você assim. diria que o São Paulo é a McLaren da Fórmula 1? Já Pode teve ser. os seus dias de glória. Sabe, quando eu saí do cinema, do filme Fórmula 1, eu peguei e escrevi assim, pra vender o filme pros meus seguidores. Você imagina se o Raí saísse da aposentadoria, fosse contratado e levasse o São Paulo por uma vaga da Libertadores. É esse o filme Fórmula 1 transformado em São Paulo Futebol Clube. Porque é bem isso mesmo, é uma equipe pequena, que o objetivo dela é fazer um ponto, ou ganhar uma prova, porque senão eles não estariam mais. Aí contrataram um ex-piloto Brad Pitt. que era era um promissorzaço e que teve a carreira interrompida porque teve um acidente. E aí tem toda essa história de trabalho em equipe, Não vai contar o filme. superação. Ah, Não já tem deu spoiler. Um belo de um spoiler, Exato. né? Não Quase teve spoiler contou o nenhum. filme. Isso aí tá no filme. Mas agora voltando pros Absolute Cinema Morumbis. O negócio foi sábado. Domingo, não sei o que pode negócio- ter sido bom aí, mas... Você se convenceu que o Zubeldia fazia mal pro São Paulo? Porque você era Eu- um Zubeulouca. Zubelover. Eu gostava do Zubeldia da postura dele, Jura? de campo. Eu gostava. É que você é marqueteiro, né? Tirando Você um vê o cara pouco- se autopromovendo, você fala, pô, esse cara tem Tirando um espírito pouco marqueteiro. dos cartões amarelos excessivos, eu gostava daquilo. Só que a teimosia do Zubeldia, que a gente já conversou várias vezes, de manter o Luciano no ataque, até o Luciano deu uma De entrevista, meia, aliás. né? De meia. O Luciano até deu uma entrevista, pegou e falou, acho que foi por um Zubeldia aquilo. Com certeza. Que ele pegou e falou, ó, o treinador me põe de meia, eu vou falar não, né? Quero Ele jogar. Funcionário, Quero ele é jogar. funcionário da equipe. E acho que a gente nunca falou do Luciano, a gente sempre falou da posição do Luciano aqui. Claro. Mas assim, eu vou deixar o Marcão para falar mais sobre o jogo. Eu quero só falar taticamente da equipe. Aproveitar que é uma equipe nova, né? A equipe do Crespo, que pela primeira vez viu um Morumbi lotado, né? Lotado não, mas muito cheio. Sim, mas um Morumbi com Eu ainda torcedor. sonho de ver o Morumbi lotado. Mas é porque o que ele via Pô, era mas portão olha, foi fechado, quase 50 então- mil. Quase Pô, 50 a mil pra mim é lotação é lotado. 65. É. Quero ver 65. Mas nunca vai estar 65, Sombra. Ah, já teve 112, 120. Já quando teve, torcida. mas hoje não tem mais. Não tem mais. Não, quero ver. Então, cara, taticamente o São Paulo pra mim foi perfeito, cara. Pode falar que o segundo tempo foi um segundo tempo mais cauteloso, de administração, Sim. mas em nenhum momento, Sombra, Marcão, Bianca, o São Paulo correu realmente perigo. Aliás, um momento só. E aí, naquele momento é que a gente vê o goleiro que tem que fazer a diferença, que foi o Rafael. Sim. Fez a diferença no único momento, talvez, Dois, de né? perigo. Ah, mas outro Uma foi do no fim Romero. uma foi no fim do Mas jogo. A bola entra, Saiu o hein? gol ali. Ah, mas o Rafael defendeu as duas, e é isso que ele tem que estar. Mas Agora, eu acho que o placar não foi espelho do amasso que a gente fez em campo. não, foi porque muito mais. Foi muito mais. Foi muito eu mais. sei que a gente jogou contido e talvez até por um planejamento aí do Crespo, que eu sentia que o Zubeldia não tinha. E isso é a minha. Eu acho que ele, sim, sempre tratou com muito respeito o São Paulo, desde que chegou, e se colocava dessa forma doida aí. Mas eu sinto que o Crespo veio com uma confiança e ele veio. Uma bagagem maior também. E com maior respeito, né? Eu acho que quando você tem convicção e certeza daquilo que você quer, ele veio disposto a entender o melhor de cada um dos jogadores. O exemplo aí do Luciano, já colocou na posição que o Luciano disse saber jogar. E a gente tá colhendo os frutos aí já bons da vinda dele. Taticamente, pra mim foi perfeito. O trio de zaga, pra mim, perfeito. Assim, o Arboleda liderando a equipe, o Alan Franco, baita de um jogador, e o Ferrarese na posição dele, né? Até os alas, o Wendel, pra mim, foi o melhor do primeiro tempo, pra mim. Não foi o Luciano? O Luciano foi o destaque, mas assim, em termos de atividade em campo, foi o Wendel pra mim. E inesperado, né? Do nada o cara entrou. Teve que Ele entrar. entrou por causa de uma indisposição, sei lá, caganeira. Fala o que você quiser do Do Enzo. do Enzo. E, cara, pra mim ele estreou
naquele sábado. Ali foi a estreia do Wendel. Tomara que ele faça mais estreias, assim. Tomara que ele mantenha essa estreia, né? Outra obra do destino, falem ou não, a entrada do Alisson no lugar do Oscar. O Oscar é nosso jogador, não quero que ele machuque nunca. Mas a entrada do Alisson deu mais consistência no meio de campo. O Alisson revezou com o Marcos Antônio essa função de ligação. Foi muito bem, na minha opinião, o Alisson foi bem. Só teve alguns erros de conclusão de gol. Erro de passe. Erro de passe para conclusão de gol. Mas o Alisson é um cara que corre muito, que ele é presente muito no campo. Ele ajudou mais a dominar o meio de campo. Né? Então. O Oscar jogou um pouco mais adiantado. E ele jogou muito pouco, né? E o ataque, né, gente? Luciano dentro da área, não vou me alongar muito. E o André Silva, que não fez gol nesse sábado, mas também ajudou bastante, abriu muito espaço. E Marcos Antônio vale o destaque, né? Vale. O Bobadilha jogou muito bem. Também, né? Bobadilha é outra surpresa do Crespo. Acho que deve ter botado na cabeça dele que ele pode jogar, que ele pode ser um jogador no meio de campo. Se continuar assim, meu amigo, o Pablo Maia vai ficar no banco, não vai voltar. E você, Marcão, o que você achou desse... e outra coisa, hein, que pouca gente da mídia fala. Menos a 97, menos o blog São Paulo Sempre, menos as redes sociais são paulinas. Tá fazendo 15 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. Se fosse o contrário... Em brasileiro. No brasileiro, mas tudo bem. No Paulista já ganhou, tudo, mas no brasileiro é um tabu expressivo, porque o brasileiro joga-se 2 vezes todos os anos. Então, pô... se fosse do outro lado, se fosse o tabu de 10 anos de brasileiro, ia estar sendo muito falado também. Então, acho que é a obrigação nossa, das redes são paulinas, salientar isso. Que não é à toa que a gente vivia falando, pedindo garra, espírito de luta dessa equipe, vontade, e isso a gente viu de novo no Morumbi, Marcão. Então você mete lá no seu blog lá a valsa das galinhas pra comemorar os 15 anos lá que os caras não virou mocinha? O negócio é daquele jeito. Mas com relação ao jogo aí, Perrone, vitória importante, né? A primeira vitória do Crespo aí nessa reestreia, vamos dizer assim, como treinador de São Paulo. É fundamental pra a gente sair aí, se distanciar um pouco, não é uma situação confortável ainda, mas já deixa pra trás um pouco daquele sentimento de entrar no Z4, né? Situação complicada. Depois de 2 jogos ali onde o São Paulo perde do Flamengo no Rio de Janeiro, lá jogando muito mal. Empata contra o Bragantino, até citei isso, eu falei, o torcedor do São Paulo nesse primeiro momento vai ter que ter um pouco de paciência e consciência, porque uma coisa é o desempenho do que o São Paulo poderia produzir, em termos do que vinha produzindo antes com o antigo treinador, e a questão do resultado. Você pega o Bragantino fora de casa, o vice-líder do campeonato, você pega o Flamengo fora de casa, que é o líder do campeonato, então eram 2 jogos aí que o São Paulo dificilmente ia conseguir uma boa pontuação. Não conseguiu, mas já contra o Bragantino, na minha modesta opinião, eu já vi uma evolução. E essa evolução, Perrone, passa muito por uma questão, colocar as peças onde elas deveriam estar. O Ferrarese nunca foi lateral direito, na mão do antigo treinador virou. O Oscar nunca foi segundo volante, na mão do antigo treinador virou. Nunca jogou aberto pela esquerda, na mão do antigo treinador virou. O Luciano virou meia. Então são improvisações que a gente via ali que não surtia efeito. E o Perrone falou, por teimosia. Pra mim não é teimosia, pra mim é incompetência. Então quando o cara é incompetente, ele é refém do esquema de jogo, ele vai morrer abraçado com aquilo. Foi dessa forma que ele foi demitido, enfim. O Crespo ele chega, ajusta o time, coloca 3 zagueiros, muda o sistema tático pra ter o Luciano na dele, pra ter o Oscar na dele e o Ferrarese na dele. Eu acho que num primeiro momento você fazer o óbvio é o que vai começar a surtir efeito e a gente tem visto isso na prática. Pra mim o jogo contra o Corinthians aí foi um jogo bastante sólido do São Paulo defensivamente falando. Teve aquele lance quando tava 0x0 que o Romero sai na cara do Rafael, ele faz uma defesaça, mas o goleiro afinal de contas tá ali pra isso. O São Paulo teve muito mais o domínio do jogo, teve muito mais situações ali do que o Corinthians, apesar do jogo ter sido truncado. E aí conseguiu construir esses 2x0 no primeiro tempo e no segundo tempo, na minha opinião, o São Paulo fez um jogo ali mais conservador, pensando em manter o resultado e não dar tanta chance assim, já que o Corinthians também não estava tão bem na partida. Com isso, 3 pontos aí, a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, que dá pro São Paulo uma certa tranquilidade para enfrentar o Juventude agora no meio de semana, que é um adversário aí, vamos dizer assim, direto, né, para sair dessa zona incômoda aí. Acho que o São Paulo tem tudo para pontuar bem lá. É verdade. O Bianca, uma das coisas que mais me agradam nesse novo sistema é que o São Paulo finalmente começa a jogar com 2 atacantes, né? 2 atacantes que incomodam os zagueiros. E era algo que me perturbava muito, que o São Paulo de muito tempo, aquele 4-2-4 e era um 4 de frente que sempre o centroavante ficava isolado, né? Um 4-2-3-1 e o Luciano voltando, né? E ficava sempre, ou era o André Silva isolado, ou era o Caleri, né? Você concorda que hoje é mais agradável você ter uma dupla de atacantes, né? E que outro ponto você acha que é diferente do que era proposto antes com o Zubildia?
Olha, eu não sou muito do esquema tático, tá? Tá. Eu sei mais falar da arquibancada, da torcida e da Então minha fale, paixão. fale daquilo Mas que o que você eu tem paixão. outra coisa só que eu quero pontuar do que o Perrone falou, que eu acho que foi muito importante também a entrada do Lucas no vestiário antes, não sei, hoje eu tava assistindo o bastidor lá, e eu vi a forma com que ele chamou os jogadores, o jeito que ele colocou o espírito de guerra, que é isso, é entrar pra ganhar e não tem outra opção. E ele foi destacando o melhor de cada jogador. Então isso eu acho que também, com certeza, faz diferença na cabeça dos caras antes de entrar. Faz diferença, mas se não ganha, não aparece isso aí, né? Não, nem vai no ar o bastidor. É. Mas eu acho que ele é sim uma peça-chave, mesmo fora de campo, né? Agora, da saída do Zubeldia para a entrada do Crespo, essa diferença, eu acho que ele traz muito mais consistência, né? Do que o Zubeldia, que eu concordo com o Marcão. Eu achava ele muito. Eu não posso falar igual ele falou que incompetente, mas eu acho que displicente, eu acho que é cabeça dura. Mas também fico pensando, era muita cobrança em cima dele, o fato de falarem dos meninos de Cotia, que eu acho que fez errado, logo que ganhou a copinha, talvez ele pudesse usar nos jogos lá com o Velo Clube, que a gente empatou, que, enfim, em casa, e foi precisar dos meninos na Libertadores. E aí os meninos tiveram que estrear no fogo pegando. Então, eu acho que foi falta de planejamento mesmo. Eles se planejou de forma errada para usar o que tinha, porque agora a gente Verdade. tá desfalcado e vamos ter que tirar limonada do que temos. Você tá mais tranquila? Agora eu tô mais tranquila. Depois da sua pergunta, não Respirou? tanto. Depois da sua pergunta, não tanto, mas eu acho que eu consegui falar. Não, mas a parte tática não importa. O que importa é o que você vê em Ok. campo lá, o que você sente em Mas agora eu tô campo. mais tranquila.